Sejam todos bem-vindos a esse nosso momento de catequese permanente. Sejam todos bem-vindos, acolhidos, que nos acompanham aqui da paróquia de Santo Antônio de Pradópolis, mas todos aqueles que nos da diocese e aqueles que nos acompanham da comissão bíblico-catequética da nossa diocese de Jaboticabal, também do santuário diocesano Nossa Senhora Aparecida de Jaboticabal. É uma alegria poder partilhar um pouco com vocês todas as quartas-feiras deste mês sobre um assunto muito relevante para a nossa fé cristã católica, sobre aquilo que acontecerá conosco a partir da nossa morte. Em tempos de pandemia, em tempos de tantas angústias e tantas dificuldades, se faz necessário revisitar os conteúdos da nossa na Sagrada Escritura, o que nos ilumina a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Então eu quero acolher a todos, eu quero pedir desculpas desde o início inicial, para que nas próximas quartas nós consigamos adentrar alguns conteúdos que quero partilhar. Diante do isolamento eu estou sozinho e por isso o meu retorno de vocês aqui está com um pouco de dificuldade de lentidão, mas nós vamos ter a vida do Jaboticabal e também nos acompanham aqui pelo Facebook, pela página da paróquia. Em primeiro lugar, quero começar esse momento revisitando sempre a Sagrada Escritura. Ter à mão sempre a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 22. Então, a cada dia nós tentaremos trazer também alguns conteúdos e alguns textos bíblicos, né? A minha intenção nesse primeiro dia é mais dar uma introdução, né? Gostaria de ter o feedback de vocês aqui, mas eu acho que nós estamos com uma pequena dificuldade no meu retorno. Repito, estou sozinho. Mas vocês podem deixar a partir depois desse primeiro momento de explanação, vocês podem deixar as suas dúvidas, os seus questionamentos, e aí a gente vai a cada quarta-feira tentando colocar essas dúvidas e respondê-las ou iluminá-las diante do mistério da morte e da vida eterna para nós cristãos católicos, né? Então, do nosso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouvi estas palavras. Provado diante de vós com milagre. E entre vós, como bem sabeis. Este homem, entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pela mão dos ímpios, mas ressuscitou, libertando-o das angústias do Hades, pois não era possível que ele fosse poder. Um texto que nos ilumina, porque aqui, para falarmos do mistério da morte e da vida eterna para nós cristãos, o primeiro dado importante e fundamental, a ressurreição de Jesus. E se nós queremos avançar nesse conhecimento, nós precisamos, inclusive, retomar a chave de interpretação da Sagrada Escritura como um todo,
a partir de Jesus, a partir do ressuscitado. E isso não é muito repetir, é sempre importante ter esta consciência. O texto escrito e o texto sagrado, a ressurreição de Cristo dá novo sentido. A ressurreição de Jesus Cristo nos faz olhar para a história do Antigo Testamento com um novo olhar, que ilumina, mas que supera muitas coisas. Por isso, meus irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos. Jesus ressuscitou. Esse é o ponto fundamental para começarmos a falar sobre o mistério da morte e da vida de Jesus. O meu retorno acho que está quase aqui querendo. Vocês estão escutando aí? Vamos nos ajustando. Em primeiro lugar, hoje eu gostaria, por exemplo, vocês viram na arte que foi preparada, eu gostaria de apresentar. Não é obrigatório, mas vai ser a base da nossa reflexão, do nosso caminho, que é o tratado teológico do mistério, que nos ajuda nesta caminhada. Às vezes algumas coisas têm uma linguagem muito difícil. Então esse será o norte para nós nesse tempo de caminhada. Depois, norte, evidentemente que nós iremos iluminar a reflexão com outras citações, por exemplo, evidentemente, o catecismo da Igreja Católica. E a partir daí, tentaremos fazer nessas quartas-feiras do mês de julho esse capítulo. Desculpe um pouco de tanta introdução, mas é necessário a gente limitar e organizar e direcionar nesse nosso primeiro encontro todo esse caminho pretendido por nós, né? Em primeiro lugar, a justificativa do porquê falar deste tempo, ou falar deste assunto que é importantíssimo para nós cristãos católicos. Nós vivemos um tempo de pandemia, um tempo de tantas dificuldades, um tempo em que infelizmente muitas pessoas morrem, de tantas situações. Morte iminente, né? E as pessoas ficando doentes. Diante das mortes, diante da doença, diante do sofrimento, diante da prostração nesse tempo, nos suscita ou nos faz enfrentar esse tema, né? Ou esta realidade que a gente sempre deixa um pouco de lado. Nós temos muitas afirmações, né, que é vontade de Deus, e aí nós vamos falando de fim de mundo, dizendo que as coisas do Antigo Testamento estão acontecendo. Quer dizer, a gafanhoto aconteceu lá atrás, no Antigo Testamento, não é? Como uma das práticas. O desígnio de Deus para nós. O que significa essa história de achar que, diante de algumas situações que a gente não explica, ou é castigo de Deus, ou as coisas da Bíblia estão acontecendo? O que significa isso para nós, católicos? Então foi mais ou menos nesse sentimento, né, nesta busca de também iluminar esta realidade do tempo presente, que nós discernimos estes momentos aqui de conversa. Eu só quero fazer um parênteses. O meu retorno de fato hoje não está bom, tá? Eu não consigo acessar aqui o Facebook, já parou, né? No entanto, vocês que estão dando boa noite, vocês estão se identificando pelas paróquias, sejam muito bem-vindos. Espero que isso possa nos auxiliar. Nós não queremos gastar muito
para começar de fato e apresentar o caminho para as próximas quartas-feiras, tá bom? Então eu peço desculpas hoje e eu prometo que no próximo encontro eu vou ter aqui o feedback mais rápido de vocês e vou resolver isso, tá bom? Bom, qual é a intenção, por exemplo, do Frei Clodovis Boff em fazer este pequeno tratado? E aqui eu começo esta introdução para a nossa conversa. Então, a minha motivação como sacerdote particular foi justamente esta, não é? Um tempo difícil, um tempo complicado, mas que nos faz pensar, escutar tanta coisa. O que nós de fato professamos? Qual é a nossa fé? Em segundo lugar, escolhi esta breve obra que é acessível a todos nós, porque justamente já a conhecia há um tempo, partilhei um pouco desse conteúdo com os candidatos agora diáconos permanentes da diocese na primeira turma, né? Mas uma saudação aos nossos diáconos, e foi um caminho interessante. Tiramos esse material. Bom, o Frei diz assim: qual é a intenção inicial desta obra? Eu acho que essa introdução nos ilumina, tá? Fazendo alguns questionamentos, doutor. Em primeiro lugar, de falarmos, de conversarmos, de entendermos. Pandemia agora, isso é aumentado, é potencializado, né? A intenção do autor: falar do mistério da morte e da vida eterna para a esperança de Jesus. Então, em primeiro lugar, a intenção não é para nos dar medo. Embora evidente, ninguém estará totalmente preparado. Sofreu agonia no Horto das Oliveiras, antes da sua prisão e flagelação. Né? Mas aumentar, porque o próprio Jesus, morrendo, ressuscitou. Então, um momento que todos nós individualmente passaremos, que nós sofremos e choramos a morte daqueles que nós amamos, mas a morte a partir da ressurreição de Jesus, e esse nosso encontro e momento quer aumentar em nós a esperança a partir da graça de Deus. Na casa de meu Pai um lugar para vocês. E depois que eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo. Capítulo 14 do Evangelho. Retomar, e aqui é importante, retomar a partir da Sagrada Escritura, a partir da vida pastoral, a partir da espiritualidade, a grande doutrina da esperança cristã.